Oi, minha gente, tudo bem? Vamos lá para mais um Papo com Entidades aí. E a vez, quem vai vir hoje é o malandro Zé Pilintra, tá? Que também tá na egrégora, também trabalhamos juntos, tá? E ele trabalha tanto na linha de baiano quanto na linha dos malandros também, tá certo? Junto nessa egrégora de trabalho que eu faço parte, tá bem, gente? Então, vamos ver o que ele quer trazer de mensagem para nós. Você já pode ter uma ideia pelo título aí, né? Eu ainda vou descobrir e aprender com vocês. Gratidão, satisfação, saravá seu Zé Pilintra, salve toda a malandragem. Gratidão. Salve, minha gente. Vamos prosear. Então, como é que tá as coisas por aí, minha gente? Tá muito fácil não, né? A coisa não tá muito fácil não. Mas a gente do lado de cá tá buscando fazer o que pode para poder ajudar vocês. A transição, essa transição no planeta, ela envolve muito mais do que de uma terceira dimensão para uma quinta dimensão, que a maioria até usa isso de boca cheia para se achar pessoas iluminadas. Não desmerecendo quem está fazendo um trabalho, mas coloca isso muito como evoluídas, né? A transição tem muito a ver com estar decidindo, as pessoas estarem decidindo não fazer mais parte do vínculo com forças das trevas e escolher estar na energia do Cristo, da luz, da evolução, né? Apesar de que, ao ter vindo para esse planeta, ainda com seus vínculos com as trevas, porque aqui no planeta ainda estava governando, imperava, né, ainda aí, né, o trevoso lá, que vai ser tirado agora, em breve, na operação do arcanjo, com Cristo,
muitos de vocês trouxeram alianças com seres das trevas de outros lugares que vocês já passaram. E esse planeta é um planeta de depuração do ego, envolvendo as más condutas, as más tendências de comportamento, egoísmo e tudo mais. Você já sabe. Mas ainda é muito forte em vocês. Muitos já estão se limpando, né? Já estão conseguindo quase total desvínculo e co-criando a possibilidade de continuar nesse planeta ainda. Ou depende da situação, vai acabar co-criando para um outro lugar melhor, depende da situação de cada um. Ou intermediário, ou ficar ainda aqui na dimensão estudos, mas que ainda para se estabilizar quinta dimensão vai demorar. Ainda tem muito trabalho pela frente. Então não é ainda. Essa operação que vai ter, que essa possibilidade está se aproximando e pelo jeito não vai ter outro jeito, né? Pelo jeito não vai ter outro jeito. Então, não vai ser como tem gente que acha que é a grande virada, que é o grande evento. Não, tem muita coisa, tem muito trabalho ainda. Vai aliviar bastante para vocês aqui? Vai. Né? Porque muitos trevosos que estão aí nas dimensões trevosas, infradimensão, né? Vão ser convidados à força a retirar. Por quê? Porque eles já foram convidados a se retirar aqui pela vontade, pela energia assim, ó. A porta da rua é a serventia da casa ali, ó. Entendeu? Mas não querem. Não aceitam. Ah, então não vai ter jeito. Vai ser na base da porrada. Então. Mas ainda vai ter, né? Umbral, ainda vai ter uma parte do umbral, mas o mais grosso vai limpar, vai ser feito uma varredura. Então, nessa energia toda, nessa situação toda, a situação atual tá bem complicada, principalmente no sentido de muitos estarem caindo em armadilhas de manipulação deles. E está muitos acreditando que estão realmente ali lidando com uma entidade da luz, mas estão plasmados. E se a gente não
aparece ali para dar um jeito, aí fica ruim, né? Fica ruim. Mas aí é que tá a questão também. Como saber quem é da treva, quem é da luz? Uma das coisas está envolvendo você avaliar como é que está a tua própria conduta, como é que está a tua ética. Por quê? A gente atrai o que vibra, não é mesmo? Então, encarnado aí também vai atrair o que vibra. E aí você tem que buscar sentir a energia desse espírito, desse ser. E principalmente o que ele faz. Por quê? Porque a gente não força nada. Quem é da luz não força nada. Não vai induzir você a fazer alguma coisa. Não vai mandar cutucar você, não vai ficar incomodando você, não vai ficar fazendo muitas coisas que eles fazem. Não vai ficar mexendo no teu corpo. Não vai ficar mandando você fazer coisas, principalmente que são indesejáveis. Não vai. Quem é que tá do lado certo da luz, não vai mandar você fazer coisa ruim, coisa errada. Então aí vai de você ver. Então, poxa, a entidade ali tá vestida, é um caboclo, ou é um Zé Pilintra, ou é ali um preto velho, ou é até mesmo uma roupagem de Exu, de pombagira, ou até de criança. E aí, e vai, e manda, e fala para você se vingar de alguém, fala para você ir lá fazer tal coisa para prejudicar a pessoa. Aí é que tá. Cair na armadilha é fácil, hein? Se você não tiver firme na sua conduta. Porque é isso que é a questão. Agora, se tá ali, emana uma energia boa, trata, emana um fluido bom, né? Você percebe que você não tá ficando com fraqueza e, na verdade, pelo contrário, você acaba se sentindo bem, né? Você acaba em paz, sentindo paz, tranquilidade, calma, até amor. Porque quem trabalha pro lado certo vai emanar uma energia boa, não vai tirar nada de você, não vai mandar você fazer coisa que não é bom. Então você tem que perceber isso. Porque a qualidade dos espíritos que vão se apresentar para você é baseado no como é que tá a tua energia. Não é assim também de vivo para vivo? Então, aí, se você tá trabalhando as suas sombras, né? Que o camarada lá, ou guardião, no outro vídeo, para vocês aí, do Sete Encruzilhadas, não falou para trabalhar as sombras. Tô reforçando aqui para vocês. Trabalhe as suas sombras. Nas suas sombras pode estar muita coisa indesejável aí, ligado a vidas passadas, né? Que já não teve conduta boa. E aí tá a questão. Porque daí tua aura tá com ganchos e laços ali e atraindo a situação para você cair no erro de novo. Igual aquela da vida anterior ou da última vida que você teve atitudes
vinculados a, muitas vezes até de contratos e pactos negativos, contratos ocultos, que estão abertos ainda, e aí eles ainda acham assim, eu tenho pacto, ele tem pacto comigo aqui, eu tenho o direito de vir aqui, porque eu quero que ele continue trabalhando para mim, que negócio é esse? Então, aí, não tá fazendo nada de mal nessa vida, mas no astral tá lá trabalhando para a treva ainda, fazendo magia, cutucando os outros e muitas vezes até provocando a situação de pessoas, provocando no astral, para daí a pessoa fazer coisa ruim para você aqui na terceira dimensão, é provocada pelo próprio espírito no astral, que acaba sendo uma grande autossabotagem, das grandes autossabotagens. A própria pessoa está criando a situação ali no astral contra ela mesma. Por quê? Porque esse corpo astral está vinculado a uma personalidade de outra vida, que foi mago negro, maga negra, ou que basicamente, né, participou de alguma seita. Aí vai lá e quer que faça aqui na terceira dimensão, porque daí a energia é mais forte, né? Do ectoplasma, da energia anímica, vai fazer, né, vai fazer coisa que aqui vai usar animal, né? Ou até coisa pior, né? Com energia, ixi, nem gosto de falar, gente, isso daí é horrível. A gente tem que lidar com isso, mas eu digo pra você, é feio, é ruim, Bom, vamos lá. Então, trabalhe as suas sombras. Nas suas sombras pode estar julgamento, crítica, conflito, briga, inveja, mal-olhado, possessividade. Pode estar vícios. Pode estar tendências à sexualidade desequilibrada. A tua sombra pode estar atraindo os narcisistas, que vocês falam tanto. Pessoas que muitos não têm o desvio no cérebro, mas têm o traço de comportamento que está muito ligado também ao egoísmo, que já é uma coisa que muitos já trazem na sua genética aí. E aí ainda tem a questão dos implantes, né? Que os insectoides, os greys fazem lá. Aí tem gente aí pensando, né? Tem alguém aí tá pensando agora, como é que seu Zé sabe tudo isso? Seu Zé não é analfabeto, não. Porque a nossa egrégora estuda muito também junto. Por quê? Porque a menina junto estuda, todo mundo estuda junto. Então, tem muita coisa que também a gente trabalha e faz nas dimensões, no astral, que vocês ainda não têm compreensão para entender. Então tem coisa que fica difícil a gente poder trazer aqui e preferimos uma linguagem mais simples e básica, porque o básico ainda não está funcionando para muita gente. O básico.
O básico que o próprio Jesus trouxe. O básico não está sendo trabalhado em si. Aí é que está também a questão. O que adianta trazer coisas muito complexas para vocês se nem o simples não está aqui na cachola? Como é que é o negócio? O básico, o simples, para muitos não está. Né? Então não adianta. Querem papo de ET? Querem assuntos de outros planetas? Querem assuntos sobre vidas em outros planetas? Mas nem entenderam o que estão fazendo aqui. Não entenderam qual é o principal aprendizado aqui desse planeta. Que é uma energia materna, acolhedora, amorosa, empática. As qualidades desta mãe terra, a maioria não está trabalhando em si. Está querendo do outro, mas não está trabalhando em nutrir em si mesmo. Nutrição, autonutrição, autocuidado, zelo. A maioria não está cuidando dessa nutrição. A maioria está preferindo buscar compensação fora, achando que está nutrindo o espírito, está se enganando. Está se enganando. Aí o que acontece? A carência. A carência ainda é muito grande. Porque não entendeu, porque tá aqui. Ainda tem os cabeça oca que fala através aí da mídia, da internet, tudo mais, que aqui é um planeta prisão. E que tudo é um grande plano dos senhores do karma e lá. E o velho esquecimento, porque não sei o quê. A magnânima Rosa Negra falou para vocês, né? Sobre o velho esquecimento. Como é que é de verdade? Mas a ignorância é muito grande, fazendo entrar isso na cabeça de muitas pessoas para continuar nessa ignorância, para não buscar evoluir. Todos estão por ressonância, muitos exilados, sim, justamente por continuarem fazendo cagadas, continuarem com comportamentos destrutivos, mas vem melhorando. Muitos melhoraram. Muitos fizeram grandes transformações internas e externas. Mas a separação do joio e do trigo já foi feita. Mas tem muita coisa que não está 100% fadado
Por mais que tenha sido feito essa separação, nada é impossível, porque para Cristo nada é impossível. Cristo está ainda chamando mesmo aqueles que estão do lado do joio. Está colocando ainda situações para ver se muda. Só que o que não pode mais para os que são trigo é eles estarem correndo o risco de decaírem ou de correr o risco de perderem o que eles conseguiram alcançar. Então tem muitas separações, muitos afastamentos, para que esses que alcançaram já um quanto energético bom, que está fazendo muito bem para o planeta, nessa transição, não perca e não seja tão também atacado pelas que decidiram ser o joio. Então, o que acontece? Ainda está tendo algumas provas para que os que são na categoria do joio possam ainda virar o jogo deles, virar o jogo. Porque existem propósitos por trás de tudo isso. O que está por trás das pessoas que foram catalogadas como joio? Pessoas que não querem mudar, não querem crescer e ainda até buscam causar caos e destruição ao seu redor. Já está tendo muita atuação do Ovoides, envolvendo situações kármicas, por contratos. E muita gente doente por aí. Muita doença ela é criada pelo próprio ser humano, né? Você sabe, né? Eles jogam a doença, depois eles jogam um antídoto, né? Uma solução rápida. Mas tem aqueles que são da própria espiritualidade para poder estar criando as possibilidades para as pessoas despertarem, para que elas possam pensar sobre o valor que estão dando para a própria vida. A pandemia foi uma para olhar para a família, para olhar para os seus. O que aconteceu? Deu muito certo, né? Você sabe. Então, será que precisa haver uma outra, com algum outro tipo de vírus ou bactéria, ou sei lá o que for, para poder estar acordando, despertando e valorizar as coisas simples? Valorizar o lado bom da vida? Cada um é o que alimenta dentro de si. Cada um é o que pensa, o que fala, o que faz. E aí?
Onde é que você tá nisso? Você tá no lado mais escuro, ainda precisando iluminar muita coisa? Bom, muitos ainda têm coisa para iluminar. Se não tava, nem precisava mais estar por aqui, né? Tem muita gente que iluminou já muito, porque 100% a sombra não vai ser ainda, né? Tem muito chão pela frente. E devido ainda ao que tem para ocorrer, ainda se faz necessário, porque muitas vezes a sombra que alguém ainda tem para trabalhar, mas que já está melhorzinho que aquele outro ali, mas aí, ainda que tem para trabalhar, ajuda o outro. Então, às vezes, uma pessoa tem algumas sombras que o outro não tem. Aí, aquela sombra que o outro tem vai refletir na pessoa e vice-versa. E muitas vezes é exatamente essa experiência que as pessoas não estão conseguindo entender. Que muitas tem muito a ver com o próprio expiação e provas, né? A própria expiação. Mas a maioria prefere criticar, apontar o dedo, porque a culpa é dele, a culpa é dela. Não é mesmo? Mas não está entendendo que, na verdade, ali está tendo espelhamento mútuo de sombra. A pessoa vai ter o holograma, ela vai ter a sombra holográfica que você precisa para trabalhar em você, para depurar, para aí desenvolver a virtude do oposto, que é o oposto da sombra, daquilo lá. Então, se a pessoa faz sentir, a pessoa faz você despertar em você o egoísmo, é porque você precisa trabalhar o amor e a fraternidade, principalmente a fraternidade, a generosidade. Então tem que entender a questão das polaridades. Então nesse jogo, né, de batata quente, muitas vezes nenhum dos dois consegue vencer essa situação. Mas tem muitos que conseguem, mas não é os dois lados. A maioria é um dos lados que consegue perceber ou basicamente consegue se afastar para entender, para trabalhar o que sentiu, mas a maioria não olha. A maioria vai jogar praga no outro, vai falar, vai desenhar, vai criticar, vai fofocar, né? E que não está entendendo que o que está sentindo ali, o que está se passando ali, é porque a pessoa está sendo esse reflexo, porque se não tem, não vai sentir. Se não tem como sentir, não tem nem como ver. Por que algumas pessoas falam assim? Pô, eu não vi que ele estava mal intencionado, cara. Por quê? Por que a pessoa muitas vezes ela se engana?
que muitas vezes o quê? Precisava trabalhar a questão de poder não ser tão ingênuo, mas ao mesmo tempo, se não viu a maldade no outro, é porque não tem dentro de si. Isso já é uma boa coisa, não é mesmo? Então, agora, tu olha para a pessoa, tu olha, tu nem falou direito com a pessoa, tu já sente, já, essa pessoa acho que não presta não, hein? Deve ser uma pessoa muito consumista, ou então deve ser uma pessoa mentirosa, ou seja, já tá, isso tudo na verdade pertence à sombra da pessoa que tá falando da outra, entendeu? Então muitas vezes vai ver no outro o que tá realmente dentro de si, porque se não tivesse não ia ver, entenderam? Se não tivesse não ia ver. E aí, que isso sirva de reflexão para vocês julgarem menos. Julguem menos para não ser julgados. É bem isso mesmo. Porque tem diferença a malícia da prudência. Muitas vezes a malícia da pessoa, ela vê ali uma situação, tá maliciando, muitas vezes até vai tirar uma lasquinha, vai tirar uma vantagem. Então, é um grande problema no momento atual, ainda mais com essa tecnologia da inteligência artificial, muito a questão da confiança, não é mesmo? A confiança nas pessoas. Confiar no que tu tá vendo ali. Confiar em quem tá falando com você, principalmente à distância. Isso está afetando o meio social de uma forma física. Porque está tendo tanta enganação, tanta falsidade, tanta mentira, que o que está acontecendo? As pessoas até não estão querendo mais socializar. E aí que vai de se auto-policiar em relação como é que tá realmente a tua energia. Como é que tá a tua conduta? Se a tua conduta tiver beleza, então a questão pode estar no que está no teu campo energético, no que está na tua aura, no que está no teu histórico. Um histórico que você traz de outras vidas que você viveu. E que fica no campo se não for trabalhado, entendeu?
E aí pode ficar o quê? Atraindo pessoas que na verdade são reflexo de personalidade que você já foi. Que não foi florzinha que flor que se cheire. Que a maioria não foi. A grande maioria, por isso está aqui. Por isso veio para esse planeta. E que a roda de Sansara nada mais é do que a repetição dos mesmos erros que fizeram com que viesse para cá aprender aqui, ou seja, repetindo de ano como a escola, que reprova e repete de ano. Por quê? Aí depois, na hora de poder refazer ali a sua programação encarnatória, você agora vai dar. Agora vai. Agora vai. Essa vida eu vou conseguir. Nessa vida eu vou conseguir, vai dar tudo certo. E aí chega aqui, não deu. Não fez nem 5 linhas que escreveu. Fez nem 5 linhas que escreveu que ia fazer. Que ia corrigir. Que ia transformar, transmutar. O que ia ajudar. Não, mas aí caiu lá na fofoquinha do fulano. Aí porque o fulano lá, pronto, provocou. Aí pronto, já veio ali a sombra ali, e daí não conseguiu levar desaforo para casa. Aí já gerou lá uma situação X, e aí pronto, já comprometeu, ou atrasou, desviou. Aí vai tentar pegar um atalho, aí vai lá, quando você vê, entrou no labirinto, e aí passou e já foi. Passou a vida. Já foi. Já foi. Então, momento de olhar para você. O quanto você mudou nos últimos anos. Se você me disser, Nádia, eu tô a mesma pessoa. Aí o negócio tá feio. Aí o negócio tá ruim. Mas não perca a esperança. Porque como eu falei para você, o Cristo ainda está, aí ele vai mandar situações, pessoas, para poder ainda dar jeito. Porque ele não desiste, ele não quer deixar ninguém para trás. Tu acha que ele gosta de ter que programar exílio? Não. Tudo é uma questão, né, de buscar a solução, buscar uma maneira, buscar um jeito, até, né, de repente ali nos 45 do segundo tempo, de repente ali pode dar certo, né, opa, já muda, né. Agora, e aí? Para quem buscou, mudou, nossa, eu tô outra pessoa, né? Continue assim, busque ajudar os que ainda estão, né? Mas continue se policiando, porque os que conseguiram alcançar já uma energia boa, que sim pode estar ajudando outras pessoas já, ajudando a direcionar, ajudando a curar, ajudando a transmutar, ajudando de alguma maneira aí até nas questões básicas, fraternidade, né? É muito atacado para que deixe de, né? Aí o ataque aqui, aí já é dos seres no plano astral, tá? E aí,
continuar orando, vigiando, cuidando da sua energia. E às vezes, se aparecer uma pessoa que você pode pensar, tipo assim, para você que já tá no caminho, que você mudou bastante, que você cuidou, que você transformou, curou muita coisa, que você transformou e você pode dar de frente ali com uma situação onde de repente você acha assim, o que esse embuste apareceu aqui na minha vida? E às vezes é apenas para você estar servindo ali de plantar uma semente para a pessoa, na cabecinha da pessoa. Porque mesmo os que se trabalharam bastante, tem também situações de autoprovação. O que a maioria não entende é que trouxe uma programação, trouxe ali um planejamento antes de encarnar e que às vezes colocou lá com tal idade, assim, eu vou me autoprovar em relação a se eu realmente alcancei as virtudes e qualidades que eu deveria estar aqui e tal, assim. E aí pode aparecer situações onde você pode perceber, opa, ainda não. Porque aquela coisa, chegou um embuste na sua vida, você tem o livre-arbítrio de perceber, tipo, não, você não vai chamar a pessoa de embuste, né? Obviamente, né? Mas você vai, tipo assim, não. Aqui eu tô percebendo, tipo assim, não. É mais importante isso na minha vida, é importante isso aqui, e isso daqui não vai rolar. E de repente na área de relacionamentos ali, ou amizade. Se é área de relacionamento, você pode botar na zona de na zona de amizade. Se for uma amizade, você não é obrigada a ter uma amizade mesmo. Pode ser um colega aí, né? Então você vai se autoprovar em relação a eu entendi os meus limites saudáveis, eu entendi realmente o que é bom para mim e o que não é bom para mim. É muitas vezes uma situação de autoprovação. Não é tipo assim, nossa, se apareceu essa pessoa aqui é porque a minha energia tá ruim. Não, às vezes é porque para você ser luz para aquela pessoa. De repente o teu não é a lição que a pessoa precisava. E aquilo se despertar algo nessa pessoa, aí a pessoa tem o livre-arbítrio dela em querer o quê? Em poder o quê? Olhar por que eu me senti mal em ter recebido esse não. Porque se a pessoa ela pode ficar muito mal, porque ela pode sentir o quê às vezes? Emergir o quê? A ferida da rejeição ou uma ferida de abandono ou de ela se sentir traída, porque daí é o que ela precisa para curar, para limpar. E aí ela que vai escolher o que vai fazer com isso. É a escolha. Se ela quiser buscar fazer alguma coisa contra você, lembre-se que você tem que confiar nos seus guardiões, nos seus guias, né? Mas a pessoa pode escolher a coisa certa. Falei, eu não tô me sentindo bem, vou buscar ajuda de alguém. Nossa, como me senti mal aqui, essa situação.
Nossa, sabe? Aí a pessoa pode buscar um psicólogo, a pessoa pode buscar uma terapia, uma coisa assim, entendeu? E aí você foi instrumento ali de, né? Porque precisa. Como é que vai ter as provas sem lidar com os outros? Não tem como. Pessoas que estão isoladas, não interagem com ninguém, né? Vive no isolamento social. A maioria não evolui, não tá crescendo, não tá curando, não tá transformando. Por quê? Justamente porque não está interagindo com as pessoas para poder estar refletindo ali o que eu preciso melhorar em mim. Porque muitas vezes é aquilo que eu falei. Está refletido no outro que eu preciso melhorar em mim. O que eu preciso lapidar, o que eu preciso purificar, o que eu preciso transformar. Entendeu? Então, se você olhar para o outro, a partir dessa ótica que eu acabei de falar para vocês, e você se sentir mal em relação... Você lembra lembra disso aqui, que eu falei aqui. Você vai olhar diferente para a pessoa. Você vai olhar não como um inimigo, uma inimiga. Não como alguém que é, né, o diabo na terra. Mas você vai olhar como... o que eu tenho que aprender com isso aqui? O que essa situação está querendo me ensinar? E muitas vezes é ensinar o poder do silêncio, da sabedoria do silêncio, da sabedoria da tolerância, da paciência, da compreensão, do limite, né? Muitas vezes é você ter que dizer não para o modo como você está sendo tratado ou tratada. E muitas vezes não é comprando briga. E muitas vezes não é também dando lição de moral para a pessoa, não. Porque tem muita gente que às vezes não vai saber lidar. Às vezes ela está agindo de uma forma inconsciente. Muitas vezes ela não está. Muitas pessoas, às vezes, acontece de startar gatilhos de algumas dores, feridas, traumas que a pessoa tem, a partir de uma situação onde o outro nem tem noção nenhuma que startou esses gatilhos na pessoa. Às vezes falou uma coisa que pá, e às vezes esse gatilho não é nem dessa vida. É de uma outra vida, de um trauma de uma outra vida, e que gerou ali uma situação que a pessoa ficou muito mal. Vou dar um exemplo que pode ser. De repente, numa vida passada, a pessoa morreu ali asfixiada por alguém que veio por trás e asfixiou até a pessoa morrer daquilo ali. Aí a pessoa pode estar, de repente, brincando com um amiguinho, ou se até é um adulto, um par de adulto. De repente alguém vem por trás e brinca e bota a mão aqui e aí pá, veio uma sensação muito ruim, que às vezes a pessoa pode até vomitar, gritar, pode ter uma reação muito impulsiva ali, muito negativa. Porque veio aquela lembrança de ter morrido daquele jeito, com aquela chave de braço, mas o outro pode nem ter forçado, mas só de ter encaixado o braço assim, pronto, pá. Isso tem também. Isso tem também. E aí a pessoa que brincou ali não tem noção nenhuma, seja uma criança, seja um adulto, não, aí pronto. Aí quem passou ali, que startou o gatilho, pode ser que nunca mais fale comigo, eu quero ir embora, gritou, sai fora, vai embora, talvez nunca mais quer olhar na cara. Por quê? Às vezes a pessoa que passou, startou o gatilho, né? A pessoa que teve o gatilho startado ali, não entende também por quê, mas pode ter assimilado. Isso não é brincadeira, não. Não se brinca com isso. Não se brinca desse jeito. Isso não é coisa para se brincar.
e a pessoa realmente ela não fez por maldade. Não fez. E aí é que tá a questão. Aí é que a pessoa tem que perceber, então, tipo, por que eu me senti mal? Questionar e buscar apoio com alguma cura, alguma terapia, alguma coisa. Entende? O que a maioria não faz, a maioria fica alimentando ali, tentando entender, ou fica confusa, ou basicamente ali morre a situação, morre o assunto e a vida que segue não resolveu. Não adiantou de nada. Aí às vezes a pessoa tipo, nunca mais quer olhar para a cara do outro, ignora total, bloqueia, vai embora, não lida com a situação. Não lida com a situação. E aí o outro também pode ficar o quê? Cheio de remorso, cheio de culpa, também aí vira uma bola de neve, porque daí o outro também nesse aspecto também acaba também startando coisas que também precisa curar, que pode ser essa questão, né, da culpa e tal. Agora tem pessoas que de repente tipo assim, cara, não entendi nada, a pessoa simplesmente parou de falar comigo, tá? Paciência, tchau. Quem é que tem essa racionalidade? Ou esse equilíbrio emocional? A maioria não tem. Ah, sei lá, é louco, né? Aí, às vezes, ou então pode ficar assim, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Né? Aí talvez fica procurando, chamando, fica buscando saber o que aconteceu e tal, e aí fica remoendo aqui. Pronto. Pronto, criou, forma pensamento de carga emocional que vai vibrar em alguma faixa umbralina alguma faixa umbralina, alguma faixa do umbral. Pronto. Pronto. Aí vai ficar. E aí aquilo gera um processo que pode ter uma abertura para um híbrido, um ser das trevas que pode chegar neste fractal, que daí foi lá nessa bagagem emocional, e aí acaba podendo até gerar um negócio de vingança ou um processo de sofrimento muito pior, e aí tá feita a coisa, tá feito, entendeu? Então olha como é importante olhar para isso. Olha como é importante olhar, porque isso também é amor próprio, autoestima. Isso é autoestima. É olhar para si, olhar para o que está sentindo e não jogar debaixo do tapete. É buscar resolver. Buscar resolver de alguma maneira. Aí pode ser tomando um chá, né? Um floral, no mínimo. Mas a maioria é buscar algum apoio de alguma ferramenta que está cheio por aí. Tem inúmeras ferramentas aí. Existem vários tipos de cura. Existem muitas informações que realmente foi passado aqui para vocês. De tecnologias de cura de vários seres que trouxeram aqui para ajudar, como os arcturianos, pleiadianos, sirianos, vários, a própria fraternidade branca, várias egrégoras, falanges. Então não falta, não falta, não falta. Os próprios locais espirituais que trabalham com passe, reiki, desobsessão, né? Então, é isso. Busquem. Não deixa a coisa acumular, não deixa a coisa ficar virando um portal, uma porta de entrada também para esses seres aí que ainda estão fazendo bagunça e agora está muito mais forte
porque eles não são bobo nem nada, eles sabem que eles vão ser tirados daqui, mas aí eles estão trabalhando muito mais intensamente para desviar o máximo de pessoas do foco no caminho da luz, distraindo, acabando aí com a juventude, né? Manipulando e controlando, induzindo pessoas a machucarem crianças, animais, natureza, para depois, basicamente, a gente deixou um estrago lá para eles consertar, né? Né? Quanto mais eles conseguirem, como que desvirtuar, mais eles vão ficar satisfeitos. Por mais que mas eles ainda acreditam que é um blefe da espiritualidade, o que está para chegar. Eles, apesar de tudo, eles ainda acham que é um blefe. Deixa de pensar. Valeu, minha gente! Você viu aí que nós trouxemos aí para vocês? Então, espero que sim, que tenha ajudado. Que é para isso que nós estamos aqui. Para ajudar, orientar de alguma maneira, trazer algumas elucidações. Gostei desse papo aqui. Então vai ser primeiro aí. A gente vai vindo na medida do possível. Vamos fazer ainda o trabalho de responder pergunta. Vai ser legal. Tô gostando. Tô gostando. Certo, minha gente? Um saravá a todos. Saravá. Muita luz para todos. Muita força. Sabedoria. Com inteligência. Discernimento. Prudência. Orar e vigiar, hein? Cuida de você. Quanto menos possibilidade de pessoas, seres, principalmente no astral, no espiritual, acessarem você melhor. Porque daí fortalece você como uma célula de luz aqui nesse planeta. E esperança também para o futuro das gerações. Saravá, eu vou nessa. Nossa, que força. Quase toda a água. Gratidão, seu Zé. Gratidão, salve malandragem. Gratidão. Gratidão a todos que ficaram até o final. Espero que realmente tenham. Vou ouvir depois também aqui as mensagens que ele trouxe, né? Que passa e vai, né? Passa e foi. Passa e já foi. Valeu, gente. Então, gratidão a todos. Apoia, deixando o seu comentário, seu gostei, se você gostou.
E se quiser se inscrever no canal, fica à vontade também. Muita gratidão e até a próxima. Um beijo.